A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Agora, essa noite eu quero falar sobre o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25. E Jesus está falando com Marta. Lázaro morreu. E Lázaro está no túmulo, e Jesus está tentando confortar Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E aqui está o que ele diz. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? E ela disse-lhes: Sim, Senhor, eu creio. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Sabe, a Bíblia fala sobre 3 partes de nós. A Bíblia diz que somos construídos com 3 coisas. Primeiro, temos um corpo. Agora, seu corpo permite que você veja as pessoas, ande, ouça, aperte uma mão, mas o corpo nunca pode fazer um amigo. É a alma, a personalidade que tem a capacidade de amar uma pessoa e ter relacionamentos sociais. E a maioria de nós não gosta de ir a funerais. Não gostamos de falar sobre a morte. E nós na América temos um grande medo da morte. E a Bíblia diz em Hebreus, 2º capítulo, que pelo medo da morte foram por toda a vida escravos. O medo da morte pode manter uma pessoa em cativeiro por toda a sua vida, diz a Bíblia. Em Gênesis 3, versículos 19, a Bíblia diz: Porque tu és pó, e ao pó retornarás. E em Gênesis capítulo 5 menciona isso, diz: E ele morreu 11 vezes, você vai morrer. Você está preparado para morrer? A Escritura diz: Prepare-se para morrer. Prepare-se para encontrar com Deus. Está designado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disto o julgamento. Mas Satanás sussurrou para Adão e Eva e disse: Certamente não morrerás. E ele ainda usa a mesma mentira com você. Você diz que outra pessoa vai morrer naquele acidente de automóvel. E outra pessoa vai pegar uma doença terminal e vai morrer. Você diz que as outras pessoas podem pegar uma doença e partir dessa vida para outra. Mas você nunca se preocupa com você mesmo. Mas um dia desses você será o próximo da lista. Olhamos para nossas telas e vemos filmes como Gabriel Lambert, as fotos de Marilyn Monroe, e achamos que eles estão vivos, ou até mesmo o ex-presidente Kennedy volta à tela, Martin Luther King volta à tela, e de alguma forma colocamos em nossas mentes que eles estão vivos agora, assim como no mesmo corpo antigo, mas eles não estão, eles estão mortos. Então, o corpo morre, o corpo de todos vai morrer, seu corpo irá para o túmulo. A segunda parte de nós é chamada de alma. Às vezes trocamos alma com espírito, mas acredito que há uma diferença entre a alma e o espírito. Mas a alma, o que é a alma? A alma pode pensar, a alma pode decidir, a alma pode desejar, a alma pode saber, ela pode amar, pode odiar, pode reagir, pode resumir a alma, aquela parte de nós que chamamos de personalidade. Agora eu tenho 2 cachorros em casa, pastores alemães, cães altamente treinados, devo acrescentar. Um deles é treinado para correr quando você chega e o outro é treinado para rosnar
ou morder se necessário. Mas você sabe, eu notei, olhando para esses cães, eles têm emoções, eles sofrem, eles parecem se preocupar se não forem alimentados a tempo. E eles ficam com raiva, eles também amam. E cada um tem sua própria personalidade. Porque, veja bem, um cachorro tem uma alma, assim como você. Todo o mundo animal tem uma alma. Se um animal tem corpo e personalidades semelhantes aos humanos, então, o que o torna completamente diferente dos seres humanos? Você já pensou nisso? O que o torna diferente do seu cachorro? O que o torna superior a um elefante? O que o torna superior a qualquer outro animal? A terceira coisa, temos o corpo, a alma, e os animais têm corpos. Os animais têm almas, mas nenhum animal tem espírito. O espírito é algo que só os humanos têm. O homem possui algo além do corpo e algo além da alma, o que os animais não têm. O homem tem o espírito, e o espírito é totalmente único. Você sabe o que é o espírito? O espírito é a capacidade de conhecer, desfrutar e ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso, o Deus do universo, o Deus que fez as estrelas, a lua, o sol e o mundo inteiro. Você apenas é um pequeno ser no todo o universo, mas você pode ter comunhão com Deus Todo-Poderoso porque Ele lhes deu um espírito. Você é um espírito. Seu espírito vive em seu corpo. Você nasceu com esse espírito, essa capacidade de ter comunhão com Deus. E o espírito torna até mesmo uma pessoa mais baixa do mundo superior ao animal mais elevado. Assim, a raça humana opera em 3 níveis: fisicamente com o corpo, socialmente com a alma e espiritualmente com o espírito. Agora, a questão é, o que aconteceu com o nosso espírito? A Bíblia diz que nosso espírito está morto em pecado e transgressões. Nós nos rebelamos contra Deus e nossos espíritos foram separados de Deus e nossos espíritos estão mortos. E a razão pela qual Jesus Cristo veio e morreu na cruz foi para reconciliar o homem com Deus. O pecado separou meu espírito de Deus. Não posso ter comunhão com Deus. Não posso conhecer a Deus. Posso estudar teologia a vida toda e nunca encontrar Deus. Posso estudar filosofia a vida toda e nunca encontrar Deus. Posso ser o cientista mais brilhante de todo o mundo inteiro e nunca encontrar Deus, porque algo se interpôs entre meu espírito e Deus, e esse algo é o pecado. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você é um pecador, eu sou um pecador, separado de Deus. Este é um planeta em que todos os seres humanos nascem separados de Deus. Você pode estar fisicamente vivo, socialmente vivo, mas espiritualmente morto. A Bíblia diz: aquele que vive em prazeres está morto enquanto vive. Há uma música country que foi lançada esse ano que canta da seguinte forma: cowboys velhos, rodeados de mulheres novas, de uísques, cavalos galopantes, mas que na verdade estão mortos. Veja, está parecendo que ele está dizendo o que a Bíblia diz, que o homem sem Deus está morto. A Bíblia diz que certo homem, um homem rico, disse o seguinte: alma, descansa, bebe e alegra-te. Você tem muitos anos, construa celeiros, e Deus o chamou de tolo e Deus o matou naquela noite. E Deus disse: tolo, muitos de vocês pensam que tem anos e mais anos pela frente, e você não sabe o exato momento da sua partida, o exato momento que está marcado para você se encontrar com Deus. E pode ser essa semana, nunca sabemos. Nesta passagem que li, Lázaro, uma pessoa que Jesus amava muito,
Um de seus amigos mais próximos havia morrido. E eu assisti outra noite na televisão uma reprise daquela magnífica imagem de George Stevenson, a maior história já contada de amor. E eu pensei que uma das cenas mais dramáticas de toda a imagem é quando Lázaro é ressuscitado dos mortos. E eu pensei em Lázaro quando ele estava naquele túmulo. Ele estava lá há vários dias. E há várias coisas sobre ele enquanto eu olhava e pensava sobre ele. Lázaro não tinha apetite. Quando ele estava vivo, ele ficava com fome regularmente. Mas quando ele estava morto, ele não tinha apetite. Você sabia que se você está espiritualmente morto, seu espírito quando está morto, você não tem apetite para as coisas de Deus? Você não tem apetite para ler as Sagradas Escrituras, para orar e falar coisas espirituais com Deus? Você está espiritualmente morto. Você pode ir à igreja. Milhares de pessoas hoje pertencem à igreja, que estão espiritualmente mortas. Elas realmente não têm nenhum apetite espiritual pelas coisas sagradas, para ter comunhão com Deus. E a segunda coisa sobre Lázaro que pensei foi que ele estava sem praticar nenhuma atividade. Uma pessoa espiritualmente morta não tem atividade espiritual. Elas têm muita atividade física e atividade social, mas pouca atividade em nome do reino de Deus. Alguns meses atrás, minha esposa e eu fomos para a Guatemala com Luiz Palau, que está aqui esta noite. Logo após o terremoto, e vemos devastação imensa em escala gigantesca, como em nenhum outro lugar do mundo. E nossos corações ficaram partidos com o que nós vimos, o sofrimento das pessoas. E com os nossos corações despedaçados, nós dissemos: pela graça de Deus, faremos tudo o que pudermos pelos famintos, necessitados e feridos do mundo, estejam eles em casa ou no exterior. Isto é atividade para o reino de Deus. E então, outra coisa sobre Lázaro era a falta de consciência. Ele não estava ciente de seus amigos. Homens mortos não amam. Homens mortos não veem o perigo. Homens mortos não se comovem com a fome. Homens mortos não choram. E então a quarta coisa, ele era cego. E a Bíblia diz que nós também somos cegos. Temos cegueira espiritual. Seu espírito pode ser cego. A Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou a mente dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Você é espiritualmente cego. E então, a quinta coisa sobre ele era que ele cheirava mal. Ele estava morto há 4 dias e eles disseram: ele já fede, ele cheira mal. Mas você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que toda a nossa justiça e nossa bondade que praticamos, que acumulamos tentando agradar a Deus, a Bíblia diz que cheira mal aos olhos de Deus. É como trapos de imundícia, diz a Escritura em Isaías capítulo 64, versículo 6. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós mesmos, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E então, a sexta coisa sobre Lázaro era que ele estava amarrado. Você sabe, o método oriental de embalsamento era um dos mais eficazes que o mundo já conheceu. Consistia em envoltórios infinitos, e ainda assim é. Você está vivo esta noite fisicamente, você está vivo no que diz respeito à sua atividade social, mas você está amarrado espiritualmente porque você está morto espiritual. Você está preso por hábitos e pecados. Johnny Cash, que falou há pouco sobre drogas e álcool, ele é um dos homens que disse que estava preso pela corrente do hábito. A luxúria, o pecado das drogas, a luxúria por dinheiro, a luxúria da carne, o orgulho da vida, pecados sexuais.
Tudo isso indica morte espiritual. Socialmente vivo, fisicamente você está vivo, mas o seu espírito está morto para com Deus essa noite. Você gostaria de ser vivificado essa noite, totalmente e completamente realizado, totalmente vivo espiritualmente? O que você pode fazer? Bem, vamos pensar no que podemos fazer. Veja o caso de Lázaro. Ele está morto. Vamos dar-lhes um pouco de comida? Eles dizem, bem, o que precisamos fazer é alimentar todos. Jesus não alimentou a todos quando ele veio a esse mundo. Você sabia disso? Há milhares de milhões de pessoas famintas no mundo e nós temos compaixão. Devemos fazer o que podemos, mas isso não vai trazer reconciliação com Deus. Eles têm uma fome mais profunda, uma necessidade mais profunda a ser satisfeita. E essa é a necessidade de reconciliação com Deus. Você diz, bem, dê às pessoas uma moradia melhor. Tudo isso é bom, devemos dar às pessoas uma moradia melhor. E eu sou a favor de tudo que possa dar uma moradia melhor para as pessoas nesse país e em várias partes do mundo. Mas isso não traz o espírito de volta. O espírito está morto. O homem tinha uma necessidade mais profunda. A maior necessidade do homem é a reconciliação com Deus. E é isso que Cristo veio trazer na cruz. Você diz, bem, talvez eles precisem de mais entretenimento. Mude o ambiente deles. Você sabe, muitos intelectuais hoje, eu percebo, estão ficando desiludidos com toda a raça humana. Eles estão desiludidos porque não conseguem entender que o problema da raça humana é um problema espiritual. O problema da raça humana não é um problema da alma. O problema da raça humana não é um problema físico, é um problema espiritual. O espírito do homem está separado de Deus. Ele odeia, ele mente, ele trapaceia, ele luta, ele mata, ele faz guerra porque o seu espírito não está certo para com Deus. Então, o homem precisa acertar seu espírito com Deus. Há uma grande coisa que um homem morto precisa. Você sabe o que é? Ele precisa de vida. E o próprio Jesus afirma ser a vida que os homens espiritualmente mortos precisam. Ele disse que a razão pela qual ele veio ao mundo foi para que ele pudesse dar vida mais abundantemente. Aqui está uma das maiores passagens de toda a literatura. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Agora, se você fosse uma pessoa morta, deitada em um túmulo, você não gostaria de ouvir isso? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê em Jesus Cristo? Isso significa se comprometer, entregar sua vida a Ele, recebê-lo como seu Senhor e Salvador. E você pode ter vida espiritual. Além disso, a Bíblia diz que seu corpo um dia será ressuscitado dos mortos. Você diz, como pode ser isso? Eu não sei como pode ser. Eu só sei que a ciência diz que nenhuma substância química se perde no mundo hoje. E o Deus que fez a substância química no princípio pode juntá-la novamente. Mas seu espírito será unido ao seu corpo novamente no mundo futuro, se você conhecer Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca, nunca, nunca morrerá. Seu espírito pode ser vivificado e ter comunhão com Deus do universo, crendo em Jesus Cristo. Agora, isso é essencialmente e basicamente o que o Evangelho é. E é por isso que é chamado de boas novas para o mundo. É isso que a palavra evangelho significa, boas novas. E são boas novas para milhões e bilhões de pessoas que estão mortas para Deus. Dizer que há uma pessoa que pode lhes dar vida espiritual e mudá-lo e transformá-lo em uma nova pessoa.
Você não obtém vida eterna quando morre, você obtém vida eterna no momento em que recebe Jesus Cristo. Você pode ter comunhão com Deus através da leitura da Bíblia, através da oração, através da comunhão com outros cristãos. Você tem comunhão com Deus, seu espírito está vivo, seu corpo pode ficar cansado, seu corpo pode ficar com fome, seu corpo pode estar preso, seu corpo pode ser destruído pelas cicatrizes do pecado que já ocorreram. Mas Deus perdoará o pecado que surgiu entre você e Deus. Ele o ajudará e o restaurará de mil maneiras, mas você tem que estar disposto a ir até o fim com Jesus Cristo. Você sabe por que algumas pessoas realmente nunca encontram a Deus? Elas não estão dispostas a ir até o fim. Elas querem ir apenas parte do caminho, um terço do caminho, metade do caminho, 3/4 do caminho, 90% do caminho, 99% do caminho. Mas Jesus não vai aceitar isso. Ele diz que é todo o caminho. Essa é a razão pela qual ele disse naquele capítulo que lemos ontem à noite, ele disse: eu não vou me comprometer com você. Você acredita em mim, mas eu não acredito em você. Eu sei o que está no seu coração. Eu sei o que você está segurando. Você tem que estar disposto a entregar tudo se quiser ter a vida eterna. Então ele se virou e perguntou a Maria e a Marta. Ele disse: você crê nisto? E Marta respondeu e disse: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo que havia de vir ao mundo. E você sabe, Jesus fez uma coisa interessante, ele chorou. E o versículo da Bíblia mais curto é esse: Jesus chorou. Apenas 3 vezes Jesus chorou. Ele chorou no túmulo de Lázaro. Ele chorou no Getsêmani na noite anterior ao Calvário. Ele chorou pela cidade de Jerusalém quando viu que Jerusalém o estava rejeitando como Salvador. E ele chora esta noite, eu creio, pelas grandes cidades da América, enquanto ele vê a grande maioria das pessoas o ignorando, continuando em sua morte espiritual, como a dança que fizeram no Titanic antes de bater no iceberg. E ele chora. Há milhares aqui essa noite que estão no túmulo do pecado. Vocês precisam ser despertados. Muitos de vocês estão presos a um hábito maligno, forte demais para quebrar, pior do que uma morte em vida. Qual foi a resposta de Jesus? Ele foi ao túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. Você sabe por que eu acredito que Jesus chorou? Eu não acredito que Jesus queria chamar Lázaro de volta. Lázaro já estava no céu. Eu não acredito que Lázaro queria voltar. Você pega uma pessoa que morreu e foi para o céu apenas por 1 minuto e ele vê a glória do céu. Por que você não poderia pagar a ele o dinheiro suficiente em todo o mundo para trazê-lo de volta? Você e eu choramos por essas pessoas. Ela não está chorando, ela está feliz. Seus espíritos estão felizes em total comunhão com Deus e seus amigos e a reunião e a felicidade que está acontecendo lá no céu. Jesus chorou, eu acredito, porque ele não queria ter que chamar Lázaro de volta, mas para que suas credenciais como o Messias fossem estabelecidas, ele iria ressuscitar os mortos. Então ele disse: Lázaro, sai para fora. Se ele não tivesse dito o nome Lázaro quando ele disse sai para fora, cada pessoa que já morreu na história do mundo teria saído do túmulo. Então ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Mas Lázaro ainda estava amarrado nas roupas velhas. Jesus disse: desatai-o. Agora você e eu temos que ser soltos. Depois que viemos a Cristo, temos que ser soltos dos nossos pecados, das coisas que nos prendiam. Temos que ser libertos. E há muitas pessoas que me dizem: Billy, eu gostaria de vir a Cristo, mas acho que não conseguiria resistir.
Você está certo. Você não pode resistir, mas se ele segurar em suas mãos, você vai resistir e vai vencer. E John estava nos contando há pouco sobre aquele versículo em 1 Coríntios que ele encontrou. E que versículo maravilhoso! Não vos sobreveio tentação senão humana, mas Deus não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Antes, juntamente com a tentação, vos dará o escape. E até eu esqueci, Johnny, porque há uma frase ali que diz: Deus é fiel. Deus é fiel que não permitirá que sejais tentados. Em outras palavras, Deus faz uma provisão para a sua vida cristã. Ele lhes dá o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para viver dentro de você e lhes dá poder sobrenatural para viver uma vida sobrenatural. E seu espírito é vivificado e você tem comunhão com Deus. Estou lhes perguntando essa noite, você receberá a Cristo? Você está disposto a ir até o fim com Ele e comprometer tudo com Cristo? Sua mente, seu coração, seu corpo, seus amigos, sua família? E você gostaria de dizer esta noite, quero que meus pecados sejam perdoados, quero saber que vou para o céu. Quero a vida eterna. Quero que Jesus entre em meu coração esta noite. Vou pedir que você faça algo que já vimos milhares de pessoas fazer. Quero que você venha aqui à frente, recebendo Jesus Cristo em seu coração, dizendo para Ele que você sente muito pelos seus pecados, que você está disposto a se arrepender, que você o recebe como seu Senhor e seu Salvador. Venha nesse momento para Jesus Cristo. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar esse canal. Compartilhe com outras pessoas. Diga de onde você está nos acompanhando. Veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. E abençoe esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com o valor que Deus colocar no seu coração. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Abençoe através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Que Deus te abençoe ricamente. Sucesso na sua caminhada.